Oi, galera. Aqui é o Ellison e hoje eu vou apresentar para vocês sobre algumas estratégias de resiliência e a gente vai falar um pouco mais específico sobre Circuit Break. Bom, hoje a gente vai falar uma introdução, né? O que que seria ali algumas estratégias de resiliência, né? Vamos falar o que que é uma aplicação resiliente e também vamos falar do Design Pattern Circuit Break. Depois a gente vai ter ali um exemplo prático, onde foram criadas duas aplicações e vamos ver o Circuit Break em ação. E por último, a conclusão. Bom, hoje muitas empresas, né, a gente utiliza microserviços ali e esses microserviços eles se conectam através de rede, né, usando diversos protocolos, como por exemplo o protocolo HTTP. O que que a gente faz caso algum desses microserviços falhem, né? Hoje nós temos algumas ações, né, alguns fluxos que, para eles serem realizados, eles passam por diversos microserviços. E se um desses microserviços falhar, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar que todo o fluxo falha, a gente vai criar ali mecanismos para talvez um microserviço falhar e os outros continuarem sendo executados um pouco mais limitado, né? Então tem várias estratégias ali que a gente pode fazer para quando eu tiver esses casos de falha. Como que a gente pode tolerar os erros na comunicação entre esses microserviços, né? Nem sempre a rede está 100% disponível, né, para a aplicação. E como que a gente pode fazer para que os microserviços continuem executando mesmo se tiver alguns probleminhas ali na rede, algumas falhas de comunicação e etc. E existem diversas formas, né, da gente resolver esses problemas e manter as aplicações funcionando. Antes da gente falar um pouco mais sobre Circuit Break, vamos entender o que que é uma aplicação resiliente, né? Uma aplicação resiliente é uma aplicação que sabe lidar com as falhas, recuperando dessas falhas, né, para poder continuar o funcionamento, sem, em alguns casos, né, sem até mesmo intervenção humana. Uma aplicação ela pode recuperar de duas formas, né? Então, quando ocorre uma falha numa aplicação, existem aí duas formas que ela pode se recuperar. A primeira forma é quando ela se recupera totalmente, onde ela mantém todos os serviços em funcionamento sem o usuário perceber que houve uma falha, né? Que ela se recupera ali de tal forma que talvez não precise de uma intervenção humana, mas tendo ou não essa intervenção, né, o usuário não percebe que a aplicação teve uma falha. E ela pode se recuperar com degradação, onde alguns serviços são oferecidos de forma limitada, né? É, essa recuperação com degradação também é conhecida como graceful degradation, né? Onde, por exemplo, um exemplo bem interessante disso aqui é o próprio Netflix. Quando a aplicação quando há algum problema ali na aplicação que mostra o que você selecionou lá, né, na sua lista, o catálogo, na hora que você abre o Netflix, ele acaba não mostrando a sua lista, ela está um pouco para baixo. E aí, à medida que você vai navegando lá no Netflix, né, vai descendo a tela nos títulos, aí ele vai tentando recarregar o que você favoritou lá. E existem três tipos de falha, né? Então a gente falou primeiro ali de como que a aplicação pode se recuperar e agora a gente vai falar de quais tipos de falha que ela pode se recuperar. O primeiro tipo é a falha transiente. Ela ocorre uma vez e demora para ocorrer de novo, né? Um exemplo aqui, falta de internet. Claro, existem lugares que a infraestrutura é um pouco não é tão boa assim, né? Então acaba faltando muito internet. Porém, se a gente for pensar em servidores de aplicação, a falta de internet é algo um pouco mais difícil de ocorrer, pois eles investem muito dinheiro em manter a conexão do servidor. O segundo tipo de falha são as falhas intermitentes, que são falhas transientes e ocorrem com ela ocorre repetidamente, né? Ocorre com uma frequência um pouco maior ali. Um exemplo aqui é timeout de request devido à rede estar um pouco lenta. E por último, são falhas permanentes, que é quando ocorrem e permanecem até que alguma ação seja tomada. Um exemplo aqui é o servidor cair. Nesse caso aqui do exemplo, enquanto
uma pessoa não for lá, por exemplo, e reiniciar o servidor, a aplicação vai continuar offline, né? A gente precisa que o servidor esteja rodando, esteja funcionando, para que a aplicação volte a funcionar também. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre um design pattern chamado Circuit Break, que é uma forma da gente trazer um pouco mais de resiliência para as nossas aplicações. O Circuit Break ele é bem parecido com o conceito de instalação elétrica, né? Eu não sou eletricista, mas existem formas ali de você colocar na sua rede circuit breaks de tal forma que se ocorrer algum problema, tiver alguma descarga elétrica, por exemplo, ele corta o acesso a toda a parte da rede na qual ele está na frente, né? Ele arma ali ou desarma, não sei falar exatamente, e aí ele consegue proteger a rede como um todo para evitar queimar equipamentos ou danificar os equipamentos que estão na rede. Quando uma determinada situação ocorre, o circuit break ele abre protegendo o restante dos microserviços, né? Aqui a gente falando de software, né? Esse seria o circuito, né? Em comparação com a parte de elétrica, né? Seria ali o circuito. Então, o circuit break ele abre e vai proteger os demais microserviços que a gente tem na infraestrutura que participam de um determinado fluxo. Essa estratégia ela é muito utilizada para a gente não degradar o nosso sistema, né? Então, quando o circuit break abre, a gente pode tomar uma decisão ali quando ele abrir. Por exemplo, a gente pode retornar um erro para o usuário, colocar em uma fila para poder retentar no futuro, né? Então tem várias estratégias ali que a gente pode utilizar. Com a abertura do circuit break, a gente também, que eu acabei de comentar, né? A gente também pode tomar uma ação diferente ou retornar um erro direto, assim protegendo os demais microserviços. Nós devemos envolver a camada Desculpa, nós devemos envolver a chamada de um recurso caro como a implementação do circuit break, né? Então, por exemplo, a gente está chamando um parceiro, essa chamada é via rede, né? A gente está fazendo lá uma requisição HTTP para esse parceiro. Então, a gente envolve essa chamada numa implementação de circuit break quando a gente quiser proteger essa chamada. Esse objeto irá monitorar os erros, que podem ser mais de um tipo, né? E à medida que esses erros forem ocorrendo, a gente consegue configurar, eu vou mostrar isso para vocês no exemplo, a gente abre o circuit break. E aí podemos tomar uma decisão ali se a gente utiliza outro parceiro, se a gente simplesmente retorna erro e etc. Quando o circuit break estiver aberto. A gente também pode configurar um tempo, né, para o circuit break armar novamente. Então, por exemplo, ocorreu muitos erros de conexão, né? Que é os erros que a gente está monitorando. O circuit break abriu com esses erros. Desta forma, ele vai ficar um tempo ali, né, dando por exemplo, retornando o erro diretamente, sem consultar o serviço que a gente envolveu a chamada, né? E depois de um tempo, ele vai rearmar novamente, né? A gente não precisa ali ir configurar manualmente para ele armar. Ele vai ficar um tempo ali segurando as chamadas, depois que estourar esse tempo, o circuit break passa a chamar novamente esse microserviço. Aqui está um exemplo, né, de uma imagem que a gente usa, a gente tem um serviço de envio de e-mails para os nossos clientes, porém ele está retornando muitos timeouts, né? Então, aqui na imagem, a primeira parte ali é quando está funcionando corretamente, né? Então, o meu sistema chama ali o serviço de e-mail, o serviço de e-mail responde sem problema algum. A segunda parte da imagem é quando já ocorre muitos erros, né? Então, nesse caso aqui, em vez de a gente chamar o serviço de e-mail, acontecer ali um timeout, a gente demorar um pouco para responder, ou ele responder um erro, né? A gente esperar ele responder um erro, a gente já retorna direto para quem está chamando que, olha, não consigo enviar e-mail nesse momento, tá? Aqui nós temos um segundo exemplo, né, que a gente precisa processar os pagamentos das assinaturas, mas o serviço principal, que é o mais barato, né, e a gente utiliza ele devido a ele ser mais barato, está com problemas. Para não ficar muito tempo sem vender, a gente vai utilizar um serviço que é mais caro,
como backup por um tempo, né? Então, o nosso serviço que é mais barato, a gente tem um custo menor ali para utilizá-lo, ele está com problema, mas a gente ficar sem vender é pior do que a gente pagar por um serviço mais caro. Aí, nesse caso, a gente vai usar o mais caro como backup. O desenho, ele muda um pouquinho. Então, no fluxo normal, né, o meu sistema está ali consultando o serviço mais barato. Eu peço para vocês repararem ali na imagem que a gente tem um desenho ali parecendo circuit break, né? Então, o tracinho está ali apontando para cima, né? E a gente vai usar o gateway de pagamento padrão, que é o mais barato. Porém, ele começou a retornar muitos erros, começou a dar timeout, começou a dar problemas ali. A gente vai, então, desarmar o circuit break, né? Então, a gente chamou o principal, e aí nós desarmamos o circuit break. Aí, com ele desarmado, a gente tomou a decisão de chamar o gateway de pagamentos como backup, tá? E aí eu peço para vocês repararem também ali no desenho que agora no meio dele ali, né, o circuit break está apontando para baixo. Bom, galera, bora então para o nosso exemplo prático. A gente vai simular aqui como que a técnica funciona usando duas aplicações Flask simples. A gente vai executar um teste de carga com o Locust para que a gente possa simular de uma forma um pouco mais fácil, né, o circuit break abrindo e que Nossa Senhora do Live Code nos abençoe. Antes de começar a execução aqui, eu vou passar aqui rapidamente no código, só para mostrar para vocês alguns detalhes de implementação, tá? Lembrando, o link para o projeto vai estar aqui disponível nos comentários, na descrição, desculpa. E aí vocês podem abrir lá e estudar o código, modificar, testar e etc. Tá? Então, esse app.py aqui é da primeira aplicação, onde ela vai simplesmente receber ali um endpoint de comprar curso. A gente vai receber ali as informações de quem que é o usuário que está comprando o curso e qual que é o número do pedido. E então a gente vai chamar o serviço de pagamento, tá? Lembrando, essa aplicação aqui, ela vai chamar a aplicação externa e caso ela tenha algum problema, né, o circuit break abrir, a gente vai simplesmente retornar o erro direto para o usuário, sem precisar chamar efetivamente a aplicação externa, tá bom? A chamada acontece nessa função de place order aqui, que a gente vai passar por ela daqui a pouquinho. E caso o circuit break esteja aberto, a gente vai simplesmente retornar ali que o circuit break está aberto. Caso seja qualquer outra exceção, a gente vai retornar que teve um problema ali na hora de realizar o pagamento. Tá? Aqui é a nossa implementação de circuit break. Existem algumas bibliotecas em Python que já fazem essa implementação para a gente. Porém, como o nosso intuito aqui é demonstrar como que a técnica funciona, decidi fazer a implementação aqui na mão mesmo, para vocês ter uma forma ali de estudar como que funciona, né, a implementação em si. Aqui é de uma forma um pouco simples, pode ser que tenha coisas aqui que não estejam sendo consideradas, mas ela é bem funcional e bem didática. Quando a gente vai instanciar um circuit break para a gente poder colocá-lo em volta de um recurso caro, a gente precisa passar aqui algumas informações. Então, a gente vai passar aqui o nome da chave, né? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente está envolvendo, né, a chamada para o sistema de pagamentos, que vai efetivamente realizar o pagamento do curso. Nesse caso, a gente pode colocar um nome que indique isso, tá? A gente vai passar também um threshold, que é a quantidade máxima de erros, né? E vamos passar ali um período máximo aberto. Lembrando que esse período aqui é em segundos, né? O Redis aqui trabalha, a gente está usando o Redis por debaixo dos panos para poder fazer a, a contagem dos erros, e ele trabalha com segundos. E também vamos passar um prefixo para a gente poder localizar mais fácil ali no Redis também. Aqui a gente vai ter qual que é a chave do circuit break. Então, quando ele abrir, né, a gente consegue identificar através dessa chave aqui. E vamos ter também a chave que é a responsável por contar os erros, tá? Que a gente vai simplesmente pegar a chave que a gente já usou,
né? Aqui é o mesmo prefixo e nome, e vamos colocar ali no final um error count, né? Para a gente identificar ali que é o contador de erros. Bom, aqui nós criamos uma propriedade para nos auxiliar a saber se o circuit break está aberto ou não. Então, ela basicamente vai consultar lá no Redis se ele está aberto ou não. Temos aqui uma função de incrementar os erros do circuit break e uma função de checar se a gente tem que abrir ou não. Que ela basicamente vai pegar quais os erros que tem e se eles forem maior ou igual à quantidade que a gente setou no threshold, a gente vai então abrir o circuit break e zerar os erros, ok? Eu comentei sobre a gente envolver, né, a chamada de um recurso caro. Então a gente criou esse decorator aqui, que é o Circuit Break Function. Já já eu vou mostrar na onde que está sendo usado, né, para a gente poder colocá-lo em volta da chamada do recurso caro, que no caso é a função ali place order. Basicamente, o que esse decorator vai fazer é verificar se o circuit break está aberto. Caso ele esteja, a gente já lança ali a exceção indicando que ele está aberto. Se ele não estiver aberto, então a gente chama a função e vamos capturar aqui o erro da função. Se o erro estiver dentro dos erros que nós estamos monitorando, a gente então vai incrementar os erros lá no Redis, né? E vamos verificar se o circuit break está aberto, se ele precisa, né, na verdade, ser aberto ou não. E então a gente lança a exceção ali para que a aplicação continue tratando da forma que ela deve tratar, tá? Aqui no nosso HTTP client, a gente tem ali a função place order que vai chamar o recurso externo, né, a aplicação externa, e nós colocamos aqui, né, nós decoramos ela com o decorator de circuit break que nós fizemos. Nesse decorator, a gente está definindo qual que é o nome da chave, que vai ser place order. Então, lembrando, ele vai criar lá, para a gente saber se está aberto ou não, o cb underline place underline order, né? E cb underline place underline order underline error underline count. É count ou counter? Deixa eu consultar aqui. Error counter, né? Para poder saber quantos erros já ocorreram daquela chamada, né? Daquele recurso. E então a gente vai definir o threshold de 5 erros, né? E caso o circuit break fique aberto, vai ser aqui um período de 15 segundos. Os erros que nós estamos monitorando é só aqui o erro de timeout, tá? Pode ser que ocorra outros erros, ocorra, por exemplo, um bad request, ocorra um internal server error. Esses erros a gente não está monitorando, mas poderíamos muito bem adicionar aqui e monitorar. Tá? E aí aqui é a implementação da função. Ela vai criar o corpo, vai fazer a chamada aqui. E um ponto importante, a gente está setando aqui o timeout para 5 segundos. Tá? Caso a aplicação responda em mais tempo, a gente consegue simular aqui e estourar o timeout. E por último, aqui da aplicação, a gente tem o serviço externo, onde também é uma aplicação Flask. Ele vai receber aqui um body, né? E vai fazer um cálculo aqui usando pontos percentuais. Se eu não me engano, acho que está setado coisa de 10 ou 20% no Docker Compose. Então, teoricamente, 20% das chamadas ele vai estourar um timeout, porque a gente está aqui simplesmente fazendo um sleep de 7 segundos, sendo que nós configuramos o timeout máximo ali de 5 segundos, tá? E aí, com isso, a gente consegue simular o circuit break em funcionamento, tá? Para a gente poder rodar essa simulação de uma forma mais fácil, né? A gente está usando aqui o Locust. Aí só mostrar aqui para vocês, o Locust ele é feito para fazer teste de carga, mas o nosso intuito aqui é só ter uma ferramenta ali de que é fácil, né, da gente conseguir fazer a simulação. Nosso intuito aqui não é efetivamente testar a carga da aplicação. Então, basicamente, a gente vai montar ali o nosso payload e chamar ali o endpoint barra course da aplicação é, que a gente está fazendo a chamada para o serviço exterior, tá? Desculpa, serviço externo. Bom, eu já estou com as coisas rodando aqui e aí no momento que a gente abre o Locust,
ele mostra para gente essa interface aqui. Eu já deixei pré-preenchido, né? Então a gente vai simular ali com 50 usuários, né? E a cada segundo a gente vai adicionando de 25 em 25 até chegar no 50. E o host que ele vai testar, como eu estou rodando aqui tudo local através de um Docker Compose, vai ser localhost na porta 8000, tá? Então, com tudo configurado, a gente vai clicar aqui no Start e ele vai começar o teste. A gente espera um pouquinho ali e aqui vocês podem ver que ele já está fazendo as chamadas, né? Já fez aqui 800 chamadas, né, para o endpoint e etc. Porém, o que a gente quer ver não está aqui nessa interface, está aqui na interface de gráficos dele. Eu vou explicando aqui, deixando rodar por um tempo, que aí a gente vai conseguir perceber um comportamento aqui nesses gráficos, que é o circuit break sendo aberto, tá? Então, o primeiro gráfico que ele está mostrando aqui, que é o total requests por segundo, ele está mostrando a quantidade de requests que ele está fazendo, juntamente com a quantidade de erros, que seria a linha vermelha aqui. O segundo gráfico é o tempo de resposta, tá? Então, ele está executando aqui os testes, né? Ele está fazendo ali as requests para o serviço e a gente está tendo ali os tempos de resposta, tá? Aqui no caso, o que importa para a gente é a linha roxa, né? Que é o percentil de 95% das chamadas. Já já eu volto aqui nesse gráfico, só esperar ele simular um pouco aqui para a gente ver ali o comportamento do gráfico. E aqui embaixo é a quantidade de usuários, que no caso aqui para a gente é, não tem, nesse caso não tem muita precisão, porque a gente já setou ali os usuários, eles já estão todos fazendo ali as execuções, né? Mas é só para a gente poder acompanhar a quantidade de usuários que estão realizando ali o teste de carga, se fosse a intenção de fazer teste de carga. Ó, legal. Eu vou deixar rodando aqui ainda, mas agora eu acho que já dá para a gente perceber um padrão aqui no primeiro e no segundo gráfico. Aqui no primeiro gráfico, a gente vê que ele vai fazendo as chamadas, né? Vai tendo ali os erros e etc. Aí ele cai. Depois ele volta, subir um pouquinho mais chamada, vai tendo os erros, etc. Aí cai. Ele fica esse comportamento de subir e descer, tá? Aqui é o seguinte, esse comportamento aqui acompanha também o gráfico de baixo, né? Ele também sobe ali o percentil de 95% das chamadas, né? O tempo de resposta e cai. Sobe e cai e fica nesse comportamento. Isso daqui é a simulação do circuit break, tá? Então a gente tem um período ali que a gente tenha muita chamada, a gente tem ali várias chamadas com erro, muitos timeouts, né? Que aí o tempo de resposta do endpoint acaba demorando bastante. E aí, na hora que o circuit break abre, como a gente já está respondendo direto, esse tempo cai, que é os vales aqui dos gráficos, tá? Depois, de novo, o circuit break volta a armar, né? A gente volta a fazer a chamada para o serviço externo e aí o tempo aumenta de novo. Aí começa a dar os erros, né? A gente contou lá 5, ele cai de novo e fica um tempo ali retornando já que o sistema, né, não conseguiu fazer o pagamento sem que a gente sequer consulte o sistema externo e vai se repetindo ali, pois nós configuramos o circuit break para rearmar, né, automaticamente. Depois de rodar um pouco aqui mais o nosso teste, eu vou parar ele aqui, né? Mas quando vocês fazerem um download do código, mudem ali o tempo, mudem a quantidade de erros, né? Que aí a gente vê o gráfico aqui um pouco diferente. Se a gente colocar a quantidade de erro muito alto, a gente não vai ver picos, né? Igual nós estamos vendo aqui. A gente vai ver algo mais parecendo uma montanha, né? Vai subir ali, vai dar timeout, 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 né? Porque a gente tem muitos erros para poder abrir o circuit break e depois vai cair, né? E aí passa o tempo ali com ele aberto, depois ele arma de novo, e aí timeout, 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 e cai. E vai repetindo ali o comportamento por causa da gente ter configurado ele para rearmar automaticamente, tá? Bom, continuando aqui a nossa apresentação, qual que é a conclusão, né, que a gente tira disso?
Utilizar o circuit break, a gente consegue não onerar muito os nossos sistemas, né? Porque, querendo ou não, se a gente tiver com muito acesso no sistema e a gente estiver consultando outro sistema que está dando timeout, a gente acaba ocupando recursos do nosso sistema e isso acaba deixando tanto a infraestrutura mais cara, porque a gente vai precisar aumentar ali a quantidade de máquinas para atender todo mundo, quanto podemos onerar ali um sistema parceiro ou até mesmo outro microserviço dentro da nossa própria infraestrutura, tá? Então, dessa forma, a gente já respondendo rápido ali, a gente acaba utilizando menos recursos, né? Utilizar somente o circuit break para evitar erros pode não ser algo interessante para o negócio. O exemplo aqui foi realmente um exemplo proposital de compra, porque não é interessante para o negócio perder uma compra, né? Nesse caso, a gente teria que usar aquela técnica do segundo exemplo que a gente deu, né? Utilizar um outro parceiro para poder realizar o pagamento. O exemplo que a gente fez aqui, prático, a gente só retornou o erro para realmente não onerar ali a nossa infraestrutura. Mas, pensando em negócio, né, isso não seria interessante. Seria interessante a gente utilizar outro parceiro, a gente fazer essa compra de alguma forma, né? O nosso exemplo é simples, mas tem outras formas também. A gente poderia adicionar numa fila para processar depois e etc, né? Tem várias formas ali que, em conjunto com o circuit break, a gente consegue deixar mais interessante para o negócio. O padrão do circuit break ele é simples e bem eficiente. Ele permite também a utilização em diversas partes do sistema. O código que a gente fez ali da implementação do circuit break, ele está ali genérico o suficiente para que a gente possa utilizar em várias partes do sistema, né? Basta a gente definir ali chaves diferentes e aí a gente consegue colocar ali proteções na chamada de outros recursos caros, né? Vamos imaginar se a gente tivesse outros sistemas que a gente chame e a gente precisa ali proteger esses sistemas, a gente pode utilizar a mesma implementação para esses sistemas. Caso vocês queiram saber mais, aqui tem algumas referências sobre o Circuit Break. Eu coloquei ali alguns artigos falando a respeito do design pattern, coloquei artigos também sobre como fazer aplicações resilientes, né? E no final ali, duas implementações que eu vi em Python de Circuit Break. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Vou deixar para vocês aqui na descrição o link, né, dessa apresentação, que ela está disponível online, e também o link do repositório. Muito obrigado e até mais.